Nos oceanos, seres se moviam em harmonia, como se partilhassem um pensamento. Nas florestas, olhares se cruzavam, e entre as folhas, algo observava e compreendia. Durante muito tempo, acreditamos ser únicos, donos do pensamento, senhores da razão, mas o silêncio do mundo nunca foi vazio. Era uma linguagem que não soubemos ouvir. A inteligência nunca foi um dom, foi uma necessidade, um instinto que aprendeu a refletir, um reflexo que aprendeu a sonhar. O corvo entende o tempo, o golfinho cria jogos, talvez por pura alegria. O elefante chora seus mortos sobre o mesmo céu que nós. Cada um deles pensa de um jeito diferente. Cada mente é um espelho do ambiente que a criou. O cérebro é apenas o solo, a inteligência, a semente. Mas onde começa o pensamento? Quando um gesto deixa de ser instinto e se torna a escolha, será no olhar curioso de um chimpanzé diante do espelho? Ou no silêncio atento de uma coruja, esperando o instante certo para agir? A ciência tenta medir, pesar, classificar, mas a mente não cabe em números. Ela pulsa, muda, se esconde. É o segredo mais profundo da vida. E talvez o maior mistério não seja saber o que os animais pensam, mas entender por que queremos tanto acreditar que só nós pensamos. A mente é antiga, está nas águas, nas árvores, no som do ar. E quando olhamos fundo o bastante, percebemos que ela também nos observa. Este é o início da busca, a primeira fresta do desconhecido, o começo do que chamamos de consciência, o despertar da mente. Bem-vindo ao Ecos do Mundo, onde a ciência encontra um mistério, a natureza revela seus segredos e cada episódio é uma porta para o desconhecido. Das profundezas dos oceanos às florestas mais remotas, das curiosidades que desafiam a mente humana aos enigmas que a Terra guarda há milhões de anos. Aqui, cada história desperta a curiosidade e muda a forma como você vê o mundo. Inscreva-se, ative o sino e mergulhe conosco. O mundo fala. Está na hora de ouvir. A mente do oceano. O oceano é o ambiente mais vasto e enigmático do planeta. Sobre sua superfície, a vida evoluiu de formas que desafiam a lógica humana. E com ela, surgiram inteligências moldadas pela pressão, pela escuridão e pela necessidade de adaptação. Aqui, pensar significa sobreviver. Entre os mamíferos marinhos, os golfinhos são os mais estudados e possivelmente os mais complexos. Seus cérebros têm um dos maiores índices de encefalização entre todos os animais, a proporção entre o tamanho do cérebro e o corpo, ficando atrás apenas do humano. Essa estrutura cerebral contém regiões amplas associadas à comunicação, à empatia e à resolução de problemas. Golfinhos vivem em grupos coesos, com hierarquias e papéis sociais definidos. Eles reconhecem indivíduos específicos, formam alianças e até desenvolvem relações cooperativas entre diferentes grupos, algo raríssimo no reino animal. Durante a caça, exibem um nível de coordenação que exige raciocínio antecipado. Eles criam redes de bolhas para confundir cardumes, alternam posições durante o ataque e até manipulam o comportamento das presas em tempo real. Essa cooperação exige não apenas instinto, mas comunicação intencional e planejamento compartilhado. Além disso, são capazes de compreender ordens simbólicas e responder a comandos complexos com base em regras gramaticais simples, uma evidência de que possuem capacidade cognitiva para entender estruturas abstratas. A autoconsciência também está presente. Em testes com espelhos, reconhecem a própria imagem, um marco associado à noção de eu. As orcas são a expressão máxima da inteligência social marinha. Seu cérebro é ainda maior que o dos golfinhos, com um sistema límbico extremamente desenvolvido,
a área responsável pelas emoções e pela empatia. Cada grupo de orcas é culturalmente distinto. Elas têm dialetos específicos, rituais próprios e técnicas de caça que não são herdadas geneticamente, mas aprendidas e ensinadas. Isso é cultura, o aprendizado transmitido entre gerações. Essas baleias não apenas comunicam intenções, elas compartilham conhecimento. Uma orca pode ensinar o filhote a identificar sons de presas, reconhecer obstáculos ou seguir rotas migratórias. Elas também demonstram comportamentos que indicam consciência emocional. Casos documentados mostram orcas mantendo contato físico com companheiros doentes ou mortos, alterando vocalizações após perdas e até exibindo sinais de luto prolongado. Esses atos não podem ser explicados apenas por instinto. Indicam memória afetiva, reconhecimento de identidade e percepção de ausência, aspectos que se aproximam da emoção consciente. Mais distante da biologia mamífera, os polvos representam um tipo de inteligência radicalmente diferente. Seu sistema nervoso é descentralizado. Apenas 1/3 dos neurônios está no cérebro, enquanto o restante se distribui pelos tentáculos. Cada braço processa informações e toma decisões independentes, criando um tipo de cognição espalhada pelo corpo. Essa estrutura permite reações altamente adaptáveis. Um polvo pode explorar uma fenda estreita com um tentáculo, enquanto o outro abre um frasco e um terceiro manipula uma pedra, tudo ao mesmo tempo. Ele é capaz de aprender por observação, reconhecer padrões visuais e reter memórias de longa duração. Em laboratório, já fui visto resolvendo labirintos, abrindo portas e desmontando sistemas de filtragem de aquários, aparentemente por pura curiosidade. Alguns estudos mostram que polvos desenvolvem preferências individuais. Alguns são mais ousados, outros mais cautelosos. Isso indica personalidade, um conceito raro fora dos mamíferos e aves. Mesmo sua camuflagem é controlada por decisão neural. Ele muda de cor e textura não apenas para se esconder, mas também para sinalizar estados emocionais e intenções a outros polvos. Esses 3 exemplos, golfinhos, orcas e polvos, representam caminhos evolutivos completamente distintos, mas todos chegam ao mesmo ponto: a inteligência como ferramenta de adaptação. Os golfinhos dependem da cooperação e da comunicação. As orcas, da cultura e da memória social. Os polvos, da autonomia e da flexibilidade cognitiva. Eles mostram que pensar não é privilégio de um tipo de cérebro, mas uma resposta natural à complexidade do ambiente. A mente pode surgir da sociabilidade, da necessidade de prever ou do simples ato de explorar. O oceano silencioso e imprevisível revelou que a inteligência não segue uma linha única. Ela se ramifica, se reinventa, se distribui. E sob cada onda existe um pensamento, que ainda estamos tentando decifrar. Mas se no mar a mente se desenvolveu através da cooperação e da adaptação sensorial, na superfície, entre árvores e sombras, ela tomou outro rumo. Ali, a evolução moldou cérebros capazes de compreender hierarquia, engano e até empatia. A selva esconde outra forma de raciocínio: a inteligência dos primatas. O próximo capítulo revela como o pensamento se tornou emoção, estratégia e poder. Códigos da selva. Nas florestas tropicais e savanas do planeta, a inteligência se manifesta de outra forma. Aqui, entre folhas, galhos e olhares atentos, a mente evoluiu com base na convivência, no conflito e na necessidade de entender o outro. É o território dos primatas, onde o pensamento ganha expressão social e emocional. Os chimpanzés são o exemplo mais próximo de nós. Compartilham cerca de 98% do nosso DNA e exibem comportamentos que espelham, em escala natural, aspectos da mente humana. Eles fabricam ferramentas, como galhos moldados para capturar cupins ou pedras usadas para quebrar nozes. Esses objetos não são apenas instrumentos, são evidências de planejamento e transmissão de conhecimento. Os filhotes aprendem observando, imitando e sendo corrigidos, o mesmo processo básico de aprendizado humano.
Mas a inteligência dos chimpanzés vai além da prática. Eles mentem, manipulam e fazem alianças políticas. Podem fingir desinteresse, esconder intenções e aguardar um momento certo para agir. Esse tipo de cálculo social exige teoria da mente, a capacidade de imaginar o que o outro pensa, sente ou pretende fazer. Dentro do grupo, cada gesto tem significado. Cada olhar é parte de uma hierarquia que define quem lidera, quem cede e quem observa em silêncio. Os bonobos, parentes diretos dos chimpanzés, seguem outro caminho. Em vez de dominação pela força, desenvolveram sociedades baseadas em cooperação e empatia. Usam o contato físico para reduzir tensões e resolver conflitos, demonstrando inteligência emocional rara no mundo animal. Observações em cativeiro e na natureza mostram que os bonobos compreendem gestos humanos, reconhecem expressões e reagem ao sofrimento alheio. Entre eles, o poder é distribuído e as decisões surgem do consenso, não da violência, uma estrutura social guiada pela comunicação e pelo vínculo. Já os orangotangos, solitários por natureza, representam outro tipo de mente, a da criatividade e da adaptação. Vivendo isolados em florestas densas, eles constroem abrigos elaborados, planejam rotas e lembram locais específicos onde frutas amadurecem em diferentes épocas do ano. Sua inteligência é prática e paciente. Aprendem observando, mas também experimentando. Em alguns casos, já foram vistos criando ferramentas compostas, como galhos com pontas afiadas para extrair insetos ou folhas usadas como guarda-chuvas improvisados. Cada um deles demonstra memória espacial avançada, raciocínio causal e aprendizado cumulativo, as bases da cultura material. Esses três primatas mostram que a mente não se resume à sobrevivência. Ela serve para interpretar o outro, para prever comportamentos, criar alianças e evitar conflitos. Na selva, quem entende o grupo sobrevive. Quem ignora as intenções alheias desaparece. Os primatas também exibem sinais de autoconsciência. Em testes com espelhos, chimpanzés, bonobos e orangotangos reconhecem o próprio reflexo, tocam marcas no corpo e observam-se com curiosidade. Essa capacidade de se identificar é o primeiro passo para a introspecção e, talvez, para a origem da consciência. Mas a inteligência desses animais não é apenas biológica, ela é social, moldada pela convivência e pela emoção. Eles sentem empatia, ciúme, orgulho e tristeza. Demonstram compaixão e até traços de moralidade primitiva, reagindo à injustiça e confortando indivíduos em sofrimento. Cada comportamento, cada som, cada expressão facial é parte de um sistema de comunicação complexo, um idioma que estamos ainda decifrando. Estudar os primatas é estudar o início do pensamento humano. Neles, encontramos os primeiros sinais da mente que um dia dominaria o planeta. As mesmas emoções que sustentam nossas sociedades, cooperação, rivalidade, curiosidade, já estavam presentes nas árvores e nas clareiras das antigas florestas. A selva é um espelho do que fomos e, em certo sentido, do que ainda somos. Mas além das árvores, existe outra forma de inteligência ainda mais sutil e estratégica. Uma mente que observa em silêncio, calcula distâncias, prevê movimentos e age com precisão milimétrica. No próximo capítulo, deixamos o mundo dos primatas e entramos no território da astúcia e do instinto refinado. Caçadores da mente. Em cada ecossistema da Terra, existe um tipo de inteligência moldada pela necessidade de matar. Nem sempre racional, raramente emocional, mas incrivelmente eficaz. A mente do predador é feita de cálculo, paciência e precisão. Caçar não é apenas instinto, é estratégia. Entre os felinos, o leopardo é um exemplo clássico de inteligência predatória. Vive solitário, adaptável e atento.
Observa o ambiente por longos períodos antes de agir. Escolhe o momento certo, o ângulo certo, a distância exata. Cada ataque é um exercício de planejamento. Ele memoriza trilhas usadas por presas, estuda padrões de movimento e ajusta o próprio ritmo à rotina do ambiente. É capaz de arrastar presas 3 vezes maiores do que ele para o alto de árvores, uma decisão que exige antecipação e força controlada. Essa combinação de observação, cálculo e memória mostra um tipo de raciocínio tático raro entre caçadores solitários. O lobo, por outro lado, é o oposto em método, mas igual em resultado. Sua inteligência é social. Os lobos caçam em grupo, comunicando-se com gestos, olhares e vocalizações. Cada membro do bando conhece sua função. Alguns cercam, outros empurram, outros aguardam o momento final. Durante a perseguição, ajustam rotas e velocidades de acordo com o movimento da presa, em tempo real. Esse tipo de coordenação requer aprendizado, cooperação e tomada de decisão conjunta. Eles também demonstram hierarquias complexas, baseadas em confiança e disciplina. Um tipo de estrutura mental que lembra pequenas sociedades. Estudos mostram que um lobo pode lembrar indivíduos específicos por anos, reconhecer vozes familiares e distinguir o chamado de um membro distante. É uma mente voltada à estratégia coletiva. No mundo das aves, o corvo desafia o conceito tradicional de inteligência animal. Seu cérebro é pequeno, mas densamente conectado, e seu raciocínio é comparável ao de um primata. Corvos fabricam ferramentas, dobram galhos para alcançar alimento e até usam pedras como peso. São capazes de prever ações humanas, recordar rostos e associar eventos a longo prazo. Em experimentos, já demonstraram guardar comida para o futuro, uma forma de planejamento raríssima fora da espécie humana. Eles também aprendem por observação e imitação. Um corvo que vê outro resolver um problema pode repetir a mesma sequência minutos depois. Mais do que inteligência prática, possuem inteligência cognitiva, raciocínio baseado em causa e efeito, antecipação e aprendizado social. Até entre os répteis, há sinais de raciocínio refinado. O jacaré, por exemplo, é conhecido por sua paciência. Mas estudos recentes mostram que ele usa o ambiente como ferramenta. Durante a época de nidificação de aves, segura galhos e folhas no focinho, atraindo pássaros em busca de material para ninhos. Quando a ave se aproxima, o ataque é certeiro. Essa ação exige compreensão de contexto e manipulação do ambiente, algo que vai além do instinto puro. Esses caçadores revelam que a inteligência pode surgir de forma funcional, sem linguagem ou cultura. É o raciocínio da sobrevivência: observar, esperar, decidir e agir com precisão. Cada espécie desenvolveu sua própria forma de pensar, seja por cooperação, como o lobo, por engenhosidade, como o corvo, ou por adaptação estratégica, como o leopardo. A mente do predador não é emocional, mas é calculista. Ela pesa riscos, mede distâncias e ajusta o corpo ao momento perfeito do ataque. Cada erro pode custar a vida. Cada acerto, garantir a próxima geração. No fim, o que chamamos de instinto é muitas vezes inteligência em estado bruto. A diferença está no propósito. Nós pensamos para criar, eles pensam para sobreviver. Mas a Terra abriga um tipo de inteligência ainda mais sutil. Uma que não caça com dentes nem com garras, mas com paciência e cooperação em escala. Seres que transformam o trabalho coletivo em cálculo biológico e arquitetura perfeita.
As mentes do enxame. Em um formigueiro, em uma colmeia ou em um ninho de cupins, há milhares de indivíduos, mas uma única mente. Sem líderes, sem ordens diretas, sem linguagem no sentido humano, ainda assim tudo funciona com precisão quase matemática. Cada ser cumpre sua função, reage a sinais químicos e age como parte de um sistema vivo. Essa é a inteligência coletiva, um dos fenômenos mais sofisticados da natureza. As formigas são o exemplo mais conhecido. Elas constroem cidades subterrâneas, com túneis ventilados, rotas otimizadas e áreas específicas para abrigo, alimento e criação. Nenhuma formiga tem consciência do todo, mas juntas produzem estruturas tão complexas quanto um organismo multicelular. A coordenação acontece por meio de feromônios, substâncias químicas liberadas e interpretadas como ordens. Uma única formiga pode errar, mas o grupo corrige automaticamente. Quando encontram uma fonte de alimento, deixam um rastro químico até ela. Quanto mais formigas passam, mais forte o rastro se torna, criando uma espécie de rede de informação dinâmica. É um sistema de auto-organização, semelhante a algoritmos usados hoje em inteligência artificial e robótica. As abelhas também operam sob um modelo coletivo, mas ainda mais complexo. Em uma colmeia, dezenas de milhares de indivíduos mantêm temperatura constante, distribuem tarefas e decidem quando e para onde migrar. Essas decisões não partem da abelha rainha, como se pensa, mas da interação entre operárias. Quando um grupo de exploradoras encontra um novo local adequado para uma colmeia, elas retornam e comunicam a descoberta, através da chamada dança das abelhas, movimentos que informam direção, distância e qualidade do local. As demais abelhas observam, comparam informações e, por meio de repetição coletiva, o enxame decide. É um processo de consenso democrático em escala biológica. Nos cupinzeiros, a inteligência se manifesta na engenharia. Sem mapas, sem líderes e sem ferramentas, os cupins constroem torres com sistemas de ventilação natural e regulação de umidade que inspiram engenheiros humanos. As estruturas resultam de interações simples entre milhares de insetos que seguem regras locais, mas geram efeitos globais complexos. Cada tijolo de terra é colocado de acordo com gradientes de temperatura e umidade, interpretados por sensores naturais no corpo dos cupins. É um exemplo claro de inteligência emergente, comportamento coletivo que produz resultados superiores à capacidade individual de qualquer membro. Essa forma de mente é diferente da humana, mas não inferior. Enquanto nós pensamos de forma individual e comunicamos ideias através da linguagem, os insetos sociais pensam em rede. Eles não planejam, mas o sistema inteiro se adapta, aprende e reage a mudanças ambientais com eficiência impressionante. Se o formigueiro é destruído, a colônia reorganiza as rotas. Se a colmeia aquece demais, as abelhas ventilam o ar batendo as asas em conjunto. É pensamento distribuído, memória compartilhada e execução precisa, sem consciência, mas com resultado inteligente. A inteligência do enxame desafia a definição clássica de mente. Não existe eu, apenas nós. E ainda assim, o sistema é capaz de resolver problemas complexos, otimizar recursos e garantir a sobrevivência coletiva. A lógica é simples. O todo é mais inteligente que a soma das partes. A ciência moderna começa a compreender que esse tipo de inteligência está mais presente do que se imaginava. Algoritmos de tráfego, redes neurais artificiais
E modelos de tomada de decisão em grupo se baseiam justamente nesse princípio natural. O que as formigas e abelhas fazem há milhões de anos, a tecnologia humana tenta imitar há poucas décadas. A mente coletiva do enxame mostra que pensar não é necessariamente um ato consciente. É um processo que pode emergir do instinto, da cooperação e da repetição. A natureza encontrou, muito antes de nós, a forma mais pura de eficiência, o pensamento conjunto. Mas acima do solo e além das colônias, existe outro tipo de inteligência. Uma que não depende de sociedade nem de instinto. Uma que aprendeu a transformar o ambiente, a moldar o fogo e a compreender o próprio pensamento. A inteligência que mudou o curso do planeta. A mente humana. Entre todas as formas de vida da Terra, apenas uma espécie aprendeu a questionar a própria existência. A inteligência humana não é apenas adaptação, é consciência. Um salto evolutivo que transformou a percepção em linguagem, o instinto em cultura e o medo em curiosidade. O cérebro humano é o mais complexo já estudado. Um sistema de cerca de 86 bilhões de neurônios interligados em uma rede capaz de criar, lembrar, imaginar e mentir. É essa capacidade de simular o futuro que nos distingue de todos os outros seres. Nós não apenas reagimos ao ambiente, antecipamos o que ele pode se tornar. Nosso poder começou com gestos simples: usar pedras, acender o fogo, entender padrões no céu. Cada avanço foi mais que sobrevivência. Foi memória transmitida, conhecimento acumulado. A partir daí surgiram a linguagem, o mito, a arte e a ciência. O cérebro, que antes apenas caçava, agora cria mundos que não existem, planeja séculos à frente e busca compreender o próprio Criador, a natureza. Mas por trás desse avanço há paradoxos. A mesma mente que constrói cidades é capaz de destruir ecossistemas inteiros. O mesmo raciocínio que cura doenças cria armas para exterminar. É a inteligência humana no seu limite, criadora e autodestrutiva, consciente e cega ao mesmo tempo. Enquanto estudamos as mentes dos animais, é impossível não enxergar o reflexo da nossa. A cooperação das abelhas, a astúcia dos corvos, o raciocínio dos golfinhos e o afeto dos primatas. Tudo que acreditávamos ser unicamente humano já existia, em diferentes formas, muito antes de nós. A diferença é que levamos a inteligência à consciência de si mesma. Pensamos e sabemos que pensamos. Hoje, nossa mente cria máquinas que começam a pensar também. A inteligência artificial surge como o próximo elo na cadeia evolutiva da mente. Um espelho digital daquilo que a natureza desenvolveu ao longo de bilhões de anos. Mas, assim como em todas as outras espécies, a pergunta permanece: pensar é o mesmo que compreender? A mente humana é o ápice e o risco da própria evolução. Um sistema tão poderoso que pode recriar o mundo ou destruí-lo, tentando entendê-lo. No fim, somos apenas mais uma expressão da inteligência da Terra. Um fragmento consciente do mesmo processo que fez o golfinho aprender, o corvo planejar e a formiga cooperar. A natureza pensa, e nós somos apenas a sua forma mais recente de pensamento. A jornada pela inteligência do planeta termina onde começou, na própria vida. Depois de observar os oceanos, as florestas, os caçadores e os enxames, uma verdade permanece. A mente não é uma exclusividade humana, mas uma força que atravessa a existência. Cada espécie é uma expressão dessa força.
O golfinho pensa em sons, o corvo em formas, o lobo em movimentos, o humano em ideias. Mas todas compartilham o mesmo princípio: a busca por compreender e sobreviver. O planeta inteiro funciona como uma rede de pensamento, onde cada forma de vida é um fragmento de consciência. A Terra não é apenas habitada, ela pensa através de nós. A inteligência coletiva das formigas, a emoção dos primatas, a astúcia dos predadores e a memória do oceano, tudo é parte de um mesmo processo: a vida observando a si mesma. Quando olhamos para um animal e reconhecemos algo familiar, não é coincidência, é o reflexo da própria mente planetária, moldada em diferentes corpos, adaptada a cada ambiente. O maior erro humano foi se colocar acima do restante da natureza. Na verdade, fazemos parte dela. Nossa consciência é apenas a extensão daquilo que o mundo vem construindo há bilhões de anos: a capacidade de pensar sobre o próprio existir. A Terra criou a vida, e a vida criou o pensamento. E agora, o pensamento tenta entender a Terra. Talvez o propósito da inteligência não seja dominar, mas compreender. Talvez o ápice da mente seja o reconhecimento de que nunca estivemos sozinhos nesse processo. Cada olhar animal, cada som do oceano, cada batida de asas carrega um fragmento dessa consciência universal. E é isso que nos conecta, não a linguagem, mas a origem. A verdadeira mente da Terra somos todos nós: humanos, animais, plantas, micro-organismos. Um sistema vivo, respirando, aprendendo e evoluindo em conjunto. E quando entendermos isso, talvez sejamos dignos da inteligência que herdamos. Você acabou de assistir a Eles Pensam, mas Não São Humanos, uma produção original do canal Ecos do Mundo. Aqui, exploramos os segredos mais profundos da ciência, da natureza e dos mistérios que definem o nosso planeta. Se este documentário fez você enxergar o mundo de uma forma diferente, imagine o que vem a seguir. Inscreva-se em Ecos do Mundo, ative o sininho e junte-se à nossa comunidade de exploradores do desconhecido, porque cada episódio revela um novo pedaço da mente da Terra, e o próximo pode mudar o jeito que você vê a vida. Curta, comente o que mais te surpreendeu. Compartilhe este documentário com quem ainda acredita que o ser humano é o único que pensa. E lembre-se, o mundo fala, se você souber ouvir.